Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã estamos aqui mais uma vez no programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silvio Jardim, número 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa meditação sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Hoje nós vamos meditar sobre paz de Deus, antídoto contra as inimizades. O texto bíblico está no livro de Efésios, capítulo 2, vamos ler dos versículos 11 ao 17. Efésios capítulo 2, dos versos 11 a 17. Se você quiser me acompanhar, pegue sua Bíblia e vamos estudar. Primeiramente, vamos agradecer a Deus nesta manhã. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta manhã nós dedicamos este momento, Senhor, de meditação da Tua Palavra, para nosso crescimento espiritual, até que cheguemos à estatura de Cristo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, através do bendito e santo Espírito Santo, nos ajudar a entender a Tua Palavra, o que o Senhor quer falar conosco, o que devemos aprender e depois praticarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar os lares dos ouvintes, as famílias, as saúdes. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, as criancinhas, os jovens, adolescentes. Que o Senhor possa abençoar os pastores, presbíteros, diáconos, todos aqueles, ó Deus, que têm sede do Senhor, que possam ser alcançados pelo Senhor, porque a Tua Palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesta manhã, Senhor, nos ajuda, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura, então, da palavra em Efésios, capítulo 2, dos versículos 11 a 17. Vamos estudar a paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Diz assim a Escritura: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Oh, graças a Deus, a palavra de Deus, ela é tremenda. Vamos lá. Nós vamos refletir nesta manhã e vamos tratar a respeito da paz, que é o fruto do Espírito, em oposição à inimizade, como obra da carne. Sabe-se que a paz é ausência de guerra. Em Jesus temos paz. Não estamos falando da paz que o mundo oferece. Estamos falando de uma paz que excede todo entendimento. Uma paz com Deus
que mesmo em um mundo cheio de guerras e conflitos, podemos afirmar que vivemos em paz. A verdadeira paz resulta da fé em Deus, porque somente Ele incorpora todas as características da paz. Para encontrar a paz de espírito e a paz com os outros, você precisa encontrar a fé com Deus. A fé em Deus, a fé com Deus nas situações vai fazer você vencer e ter paz no seu coração. Amém? Hoje estudaremos a paz como fruto do Espírito e a inimizade como fruto da carne. O homem guiado pela velha natureza não pode sentir a paz que somente Jesus Cristo nos oferece. Essa paz não depende de situações e de circunstâncias. Mesmo vivendo uma sociedade violenta, podemos ter paz, pois a serenidade que temos em nossos corações é fruto do Espírito e não depende das circunstâncias ou dos recursos financeiros. Vamos meditar Gálatas 5:22. Eu já escrevi os versículos para nos facilitar. Mas, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos meditar sobre a paz que excede todo entendimento. Podemos definir paz como estado de tranquilidade e quietude interior, que não depende de circunstâncias externas. No grego, o vocábulo paz é eiren e refere-se à unidade e harmonia. Vivemos em uma sociedade onde a violência tem feito muitas vítimas, tirado a tranquilidade das pessoas, fazendo com que as pessoas adoeçam. Ultimamente temos visto o aumento da chamada síndrome do pânico, ou seja, transtorno da ansiedade, que leva a um pavor incontrolável, mesmo que não haja nenhum perigo eminente. A pessoa acometida dessa enfermidade perde a quietude, ela não tem paz, ela fica inquieta. Quem está sendo acometido por esse mal precisa do acompanhamento de um psiquiatra, de um terapeuta, do carinho e a compreensão dos familiares e da igreja. Muitos dizem que é pecado, mas a síndrome do pânico, transtorno da ansiedade, precisa se ver se não é a falta de uma substância no cérebro, chamada serotonina, e que precisa de reposição medicamentosa, às vezes acompanhamento psicológico, psicoterápico. Então, não é vergonha o crente ir a um psiquiatra, tratar da ansiedade e da síndrome do pânico. É a mesma coisa que fazer uma consulta com o cardiologista, com o pneumologista, com o reumatologista, com o ortopedista. Só que o psiquiatra, ele é especializado nesses acometimentos da mente. Pânico, ansiedade, depressão. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha, procure ajuda. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E aí nós temos visto muitas pessoas com síndrome do pânico, ansiedade, inquietas por coisas que ainda não aconteceram. Mas busque ajuda médica também. Busque Deus, busque a sua igreja, o seu pastor, para orar juntos. Busque apoio da sua família, mas não deixe de se tratar. Amém? Paz com Deus. Como podemos estar em paz com Deus? Só existe uma maneira para estarmos em paz com o nosso Criador, mediante a nossa justificação. A justificação ocorre quando nós, pela fé, recebemos Jesus como nosso Senhor e único suficiente Salvador. Então, somos declarados justos diante de Deus. Onde está isso? Romanos
capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus, a inimizade que havia entre nós e Deus, ela é desfeita. Somos reconciliados com o Pai e passamos a desfrutar de plena paz e comunhão com Ele. Isso está em 2 Coríntios 5, dos versos 18 a 20. Vou ler. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Caro ouvinte, se você não tem paz no coração, somente em Jesus Cristo, você vai receber essa paz. Reconcilie-se com Deus, como nós acabamos de ler. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que vai te levar para a vida eterna. Amém? Vamos continuar. A nossa justificação, reconciliação e a paz com Deus somente são possíveis por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isto está em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Como nosso substituto, Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. Pagou os nossos pecados. Por isso podemos ser perdoados por Deus e ter paz com Ele. Promotor da paz. O crente que já recebeu a paz de Deus em seu coração precisa partilhar dessa paz com todos os que estão aflitos, tornando-se um embaixador da paz. Seja o embaixador da paz. Do seu lado na escola, no trabalho, onde você convive, no seu bairro, na sua casa, na sua vizinhança, você pode ter pessoas aflitas do seu lado. Mostre a paz de Deus. Mostre que você tem Jesus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A paz concedida pelo Espírito Santo não é somente para o nosso bem-estar, mas também para o bem-estar do próximo. Não podemos nos esquecer que amar ao semelhante é um mandamento do Pai. Mateus 22, 39 fala: e o segundo, semelhante a este mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem já experimentou a justificação e a reconciliação com Deus torna-se um pacificador. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São os que têm paz com Deus mediante a cruz e agora se esforçam, mediante seu testemunho e vida, para levarem outras pessoas, inclusive os seus inimigos, à paz com Deus. Ele não vive em brigas nem em contendas, não divide igrejas, não maltrata as pessoas. Um exemplo é Isaac. Ele era um verdadeiro pacificador, um homem de paz. Mesmo sendo prejudicado por seus vizinhos que entulharam seus poços, não brigou, mas
procurou a reconciliação. Os conflitos, seja na igreja ou fora dela, são resultado da natureza adâmica. Mas os que vivem segundo o Espírito já crucificaram sua carne e agora procuram viver pacificamente com todos. Romanos 12, 18 diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso é o Senhor nos mandando, ter paz com todos os homens. Paz com Deus, mais um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais. Há uma transformação na vida do pecador quando passa a ser um crente verdadeiro, não importando o que ele tenha sido anteriormente. Sendo justificado pela fé, tem paz com Deus. O Deus santo e justo não pode estar em paz com um pecador, enquanto este estiver sobre a culpa do pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. A justificação elimina a culpa e assim abre caminho para a paz. Esta é concedida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, como grande pacificador e mediador entre Deus e o homem. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. O feliz estado dos santos é o estado de graça. Somos levados a esta graça. Isto significa que não nascemos neste estado. Passamos da morte para a vida. Cristo, nossa paz, forma o novo homem, Ao sintetizar tudo o que Deus fez na salvação por intermédio de Cristo, Paulo diz que Cristo é a fonte da nossa paz. No contexto de Efésios, isso não quer dizer que Cristo seja a fonte da paz interior, mas que ele é um meio de reconciliação entre judeus e gentios e entre os membros da nova comunidade e Deus. O objetivo da salvação não é apenas fazer com que os indivíduos estejam corretos diante de Deus, mas também que estejam corretos uns com os outros. À medida que Deus, por intermédio de Cristo, une judeus e gentios, a reconciliação opera de forma triangular entre os três. Judeus e gentios, quando entram na nova comunidade, não deixam de ser quem eram. Todavia, agora eles podem atuar juntos, lado a lado, como evidência do amor transformador e reconciliador de Deus. Essa obra de reconciliação é o fundamento para a nova comunidade que Deus está edificando por intermédio de Cristo. Deus formou uma nova unidade, no qual se diz que ele de dois criou um novo homem. Vamos falar agora sobre inimizades e contendas, que é ausência de paz. Vamos ver aqui 3 tipos de inimizades. No grego, a palavra inimizade é eshtra. Esse vocábulo serve para identificar 3 tipos de inimizades. Vamos ver: inimizade para com Deus, inimizade entre as pessoas e hostilidade entre grupos e pessoas. Vamos ler inimizade para com Deus, Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Inimizade entre as pessoas, Lucas 23, 12. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizades um com o outro. Hostilidade entre grupos e pessoas. Efésios capítulo 2, 14 a 16. Diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio,
na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Inimizade e soberba. A inimizade, em geral, ela é resultado da soberba, orgulho. Por isso o Senhor abomina o coração altivo. Provérbios 16:17 diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e a língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Quando o crente começa a acreditar que é superior aos outros, ele torna-se um semeador de inimizades e contendas. Na Igreja de Cristo, todos são servos, independente de seus dons e talentos. Paulo mostra que em Jesus Cristo todos são iguais. Gálatas 3:28 diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. As inimizades e segregações são o produto da carne, de uma natureza pecaminosa. Deus proíbe a acepção de pessoas e toda a sorte de inimizades. Logo, os que promovem tais ações não podem agradar a Deus. O crente que assim age, ele é carnal e precisa arrepender-se dos seus pecados. Inimizade e facção. As inimizades, muitas vezes, acabam gerando na igreja as facções, os grupos e divisões. Muitos não se contentam em não se relacionar bem com as pessoas e acabam fazendo com que os outros também não tenham comunhão entre si. Na igreja de Corinto, os irmãos começaram a se dividir e formar partidos em torno de Paulo, Apolo e Cefas. Uns diziam que pertenciam a Paulo, enquanto outros a Apolo. Paulo dá fim à discussão e às inimizades, perguntando aos irmãos: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Isso está em 1 Coríntios 1:13. O apóstolo exorta-os para o fato de que pertencemos unicamente a Cristo. Se pertencemos a Ele, não podemos aceitar as inimizades e não podemos aceitar as divisões, os grupos, as facções. A inimizade, ela é obra da carne e seu alvo é destruir a unidade na igreja do Senhor. Mas o crente que tem o fruto do Espírito busca o bem de todos, procurando manter o vínculo da perfeição, estendendo as mãos para ajudar e tratando a todos com amor e respeito. Está em Colossenses 3, 13 e 14. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. Sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Que você, como filho de Deus, possa se revestir de entranhas de misericórdia e benignidade, como recomenda as Escrituras Sagradas, como está em Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Vivamos em paz. O favor divino. Paulo exorta os gentios para que sejam sempre gratos a Deus, pois eles eram
zambujeiros. Zambujeiros significa oliveira brava. E foram enxertados na oliveira, como está em Romanos 11:17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva de oliveira. Aos judeus, ele pede que não se esqueçam de que foram colocados por Deus no mundo para abençoar as outras nações, como está em Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo estava mostrando que em Cristo, gentios e judeus são iguais. Por isso devem viver em paz e unidade. Vivamos em paz com todos e jamais venhamos a nos esquecer que fomos alcançados pela graça divina, pois esse é favor divino que nos leva a amar o próximo e a viver em paz, em comunhão, como está em Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A cruz de Cristo. A cruz é um dos símbolos mais conhecidos do cristianismo, pois mediante a fé no sacrifício de Jesus somos reconciliados com Deus. Se Cristo não morresse na cruz pelos nossos pecados, estaríamos para sempre separados da presença de Deus. Não deixaríamos de ser inimigos de Deus. Jesus morreu na cruz por amor a nós. E mesmo diante de uma morte tão cruel, ele não abriu a sua boca para reclamar ou dizer palavras ofensivas aos seus algozes. Isaías 53:7 diz: E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus permaneceu quieto durante o seu julgamento e castigo. Ele demonstrou ter paz e equilíbrio emocional, mesmo vivendo uma situação tão horrível. Ele sabia o porquê da sua missão e que o seu sacrifício era necessário para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Somente Jesus. A nossa missão. Jesus veio ao mundo com uma missão: morrer na cruz pelos nossos pecados. Ao ascender aos céus, ele também nos deu uma missão. Mateus 28:19-20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que lindo, Jesus está conosco. Cumpra a sua missão. Vamos dar cumprimento a essa missão. Precisamos viver em paz com todos. Anunciemos ao mundo que somente Jesus pode nos dar a verdadeira paz, pois ele é o príncipe da paz. Isso está em Isaías 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Acho muito lindo esse versículo. E concluindo, a paz de que nós falamos, meditamos nesta lição, é o fruto do Espírito. Mesmo em meio às adversidades, podemos ter paz, pois é uma quietude interior que vem de Deus. Que você possa ser um pregoeiro da paz de Cristo, seja na igreja ou fora dela. Graças a Deus, eu louvo o Senhor por essa manhã, por esse estudo. E eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando aos corações ainda do que nós meditamos nesta manhã. Vamos orar para encerrarmos? Senhor Deus Todo-Poderoso,
Nesta manhã meditamos sobre a paz que excede todo entendimento. Ó Senhor, que nós venhamos viver em paz com todos e jamais venhamos a nos esquecer de que fomos alcançados pela graça, pela sua morte, pela sua ressurreição. Nós fizemos a paz com Deus pela sua morte, quando o Senhor levou os nossos pecados, quando o Senhor levou as nossas enfermidades. Fomos curados, como nós lemos na palavra. Ó Deus, nesta manhã, abençoa os corações dos ouvintes, ó Deus. Vem trazer a paz que excede todo entendimento em toda e qualquer situação que ele possa estar vivendo. O Senhor conhece no mais profundo dos corações dos ouvintes, ó Deus. Nesta manhã te peço essa bênção. Age, Espírito Santo. Enche esses corações com a paz. Dá alegria. Dá entendimento da tua palavra. Que o Senhor nos chamou para sermos pregoeiros da paz, anunciarmos o teu evangelho até que o Senhor venha, porque tu nos garantes, Senhor, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoa, Senhor, os nossos líderes, abençoa, Senhor, as igrejas, abençoa, Senhor, os missionários, aqueles que levam sua palavra até o confim do mundo, Senhor. Esteja conosco neste dia, entregamos a ti nas tuas mãos. E que tudo o que fizermos, meditarmos, falarmos, seja para o louvor da tua glória, Senhor. Que todo joelho venha se dobrar, toda língua confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Te agradeço, Senhor, nesta manhã e oro em o nome de Jesus. Amém. Bom dia e fique com Deus.